o Patrus Cast, o podcast da Patrus Transportes. Tenho o prazer de receber hoje Gabriela, nossa gestora da unidade de Novo Hamburgo. Seja bem-vinda. Obrigada, Marco. O papel do nosso podcast, do Patrus Cast, é do colaborador contar a história dele, contar os valores, a experiência, a dificuldade que ele teve para chegar onde chegou, a carreira profissional dele, falar da família, falar da linha da vida. Então, Gabriela, sendo bem objetivo com você, e aí, como é que você conheceu a Patrus? Conta essa história para nós. Então, a história com a Patrus, ela começou há quase 12 anos atrás, quando ela foi para o Rio Grande do Sul, né? Eu trabalhava já no segmento. E quem era a Patrus, né? Todo mundo se perguntava lá no Rio Grande do Sul quem é a Patrus. E com isso, na época, o meu antigo gestor, ele foi, né, convidado a assumir a filial nova que tinha lá em Novo Hamburgo. E depois de 2 meses, o Marcelo queria, né, uma força de vendas comercial e o meu antigo gestor me convidou. Então eu fui fazer uma entrevista com o Marcelo. E quando eu comecei a entrevista com o Marcelo, a simplicidade, né, assim, o quanto eu me sentia à vontade, né, de poder ali fazer aquela entrevista que não parecia ser uma, eu já comecei a me apaixonar pela empresa, né, porque é diferente, né, o lado humano, já na própria entrevista eu já consegui perceber isso. Então, não foi algo rápido, foram 6 meses de conversa, porque eu também era muito nova, tinha que acertar, né, na estratégia. Então, 6 meses de conversa, junto com o Maurício Tomani na época. E em agosto de 2011, então, eu vim para a Patrus, e como executiva comercial, né, com um desafio de expandir a marca na região, no Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, Vale do Caí. E ali foi algo assim que em 2, 3 meses eu já me senti parte da empresa, como se eu já tivesse há 5 anos, né? Eu me identifiquei muito, porque na entrevista o Marcelo me perguntou o porquê a Patrus, né? E eu disse, Marcelo, eu quero trabalhar numa empresa que eu faça parte do crescimento dela, né? Que eu consiga fazer a diferença. Então, né, a gente começou a colher os resultados e com isso eu fiquei ali como executiva comercial durante 10 anos. Entendi. Vamos voltar um pouquinho antes. Eu queria entender o seguinte, um pouquinho da sua carreira. Como é que você começou? Você começou como vendedora ou você começou como uma... Como é que foi a sua história? Então, eu trabalhava, né, no comércio, né, vendedora de loja de calçado. Ah, tá. Porque Novo Hamburgo... Região calçadista. Ok. Então você foi vendedora de calçados? De um ex-cliente nosso, tá, né, numa loja. E eu vi um dia falar o nome de uma transportadora e eu fui pesquisar o que era isso. Para mim, CIF/FOB era grego, né, remetente destinatário, óbvio, para mim não era óbvio. E eu fui, então, mandei meu currículo para uma transportadora Azul, nossa concorrente. Ô, louco, meu! Não pode falar o nome da concorrência não, viu? É. E eu, então, consegui... Você trabalhou na Azul? Na Azul. Ah. Né, como assistente comercial. Okay. Eu dava suporte a uma vendedora externa. Ok. E ali surgiu uma oportunidade, né, de ser vendedora externa. Fui pedir para o meu gestor atual essa oportunidade, ele me falou que eu tinha potencial, porém a minha idade era muito nova. Ok. Então com isso eu busquei novos desafios. Ok. E fui para a concorrente laranja na época. Ô, louco, parte 2. Muito bem, Gabriela. Não falem na concorrência. E com isso eu fui com o meu objetivo de ser comercial externo. Okay. E conquistei. Não. Claro que antes disso eu passei por uma outra empresa rapidamente, que eu digo que eu dei um passo para trás, para dois para frente, que era uma empresa verde. Que hoje ela não está mais no mercado. Que eu nem sei qual é.
Então pode falar o nome dela então, não está no mercado, pode falar o nome dela. É a Quênia, que é a antiga Terra Valente. Ok. Então ali eu fiquei 2 meses mais ou menos, que daí eu fui para Laranja. Então na Laranja eu entrei como comercial externa júnior, né? Então ali eu fiquei 2 anos até, né, vir a Patrus e entrar de vez na minha vida. Então você entrou na Patrus e foi para a comercial. Isso. E aí, o que aconteceu? Então veio a comercial em mim, ela é sempre muito forte, né? Então eu comecei com um desafio, assim, nós tínhamos muitos poucos clientes na época, e apresentar a Patrus, né? Porque a região lá, o Rio Grande do Sul, é muito bairrista e muito desconfiado. Então trazer a confiança da marca, né? Então isso a gente foi construindo com muita dedicação, muito foco, que eles foram começando a conhecer. Marcelo esteve muito presente lá com nós, fazendo muitas visitas, né, junto com nós. Então a Patrus, ela foi se tornando referência com o passar dos anos, né, lá no Rio Grande do Sul. E não foi fácil, Marco. Foi um desafio constante, dia após dia, né? A gente foi plantando as sementinhas. E a filial cresceu. Hoje a gente está no G10, né? Então isso é muito orgulho, né? Porque a filial, a gente vê assim o resultado, né, de todos esses anos de dedicação, porque a filial existe há 13 anos no total. Sim. Mas vamos lá. Aí você saiu de vendedora e o que aconteceu? Então, com as mudanças, né, tudo acontecendo... Com o seu trabalho, com a sua dedicação, sim, mas vamos lá, com o seu esforço, com a sua competência. Claro. Então, assim, o que acontece? Eu vim ali me qualificando, né, fiz graduação de gestão comercial. Então vim me qualificando, né, sempre em busca de entender um pouco mais, saber um pouco a mais além só da minha função. Então eu me envolvia muito na parte operacional da empresa para entender as linhas de transferência, como funciona um carregamento, né, todo o âmbito operacional. E com isso surgiu uma oportunidade, né, na gestão da filial de Novo Hamburgo, e o Silvio César, né, e a Kátia Rocha foram lá. O Paulo Branco, meu gestor anterior, ele vinha me preparando, né? Ele vinha fazendo esse trabalho de amadurecimento, me preparando como um backup dele. E quando surgiu a oportunidade, né, que o Silvio e a Kátia sentaram na mesa e falaram assim, parecia um sonho, parecia que não estava acontecendo aquilo, né? E eu não pensei nem um segundo e aceitei o desafio. Muito bom. Mostra que a Patrus gera oportunidade e dá oportunidades. Isso. Mas tem um detalhe nessa história muito importante. Teve um gestor que tinha muito contato com você e sempre te elogiou a sua performance. Quem era? Maurício Tomani. Sim. Fala, Tomani! Sou muito grato também a ele. O Tomani sempre ressaltou a sua dedicação, seu esforço, sua competência. Então fica aqui até com saudade, muita saudade, viu, Tomani? Da sua competência e das suas sábias ironias. O rei das frases de para-choque de caminhão. Stella, grava isso aqui e manda para o Maurício Tomani, nosso amigo. Eu posso dizer que eu tenho 3 mentores, né, e que eu tenho admiração, que é o Marcelo Patrus, o Maurício Tomani e o Paulo Branco. Tá. Foram 3 pessoas assim que têm suma importância na minha trajetória como profissional e ser humano. Muito bacana, é isso mesmo. São pessoas, por isso que a gente está sempre bem acompanhado, com pessoas que puxam a régua, que elevam a régua, pessoas que nos trazem valores e experiência. Então, Tomani, um dia, quem sabe eu tenho a oportunidade de entrevistá-lo aqui no Patruscast. Então, seria legal. Vai ser super bacana. Mas vamos lá, Gabriela. E me conta um pouquinho da experiência sua de entrar na sala. Por que você quis participar do Patruscast? Então, gente, eu ainda tô com frio na barriga. A experiência, assim, quando eu recebi o convite, minha Nossa Senhora, fiquei nervosa, mas vamos lá, bora lá, né? Porque o intuito aqui é muito legal, né? O propósito do Patruscast.
E quando eu entrei nessa sala, eu fiquei mais nervosa ainda, né? Tipo, o que eu vou falar? Né? Como é que vai ser? Então essa experiência está sendo muito legal. O mundo é digital, então nós temos que aprender novas competências. Então, no futuro, aliás, atualmente as empresas estão contratando pelo TikTok. Então, olha, por incrível que pareça, tem que gravar um vídeo, mostrar todas as suas competências profissionais e mais os seus soft skills, ver como você se comporta perante a câmera. Então, o mundo está em transformação, nós temos que nos transformar. E esse canal de comunicação aqui serve para nós mostrar o tanto que a Patrus gera oportunidades, você é mulher, toma conta de uma filial com quantas pessoas? Diretamente, né, a filial é composta por 88, mais indiretos fica em torno de 150 pessoas. Então você tem o volume de pessoas, a responsabilidade. Nós não temos nenhum trabalho, aliás, a filial não dá nenhum trabalho, você gerencia de forma exemplar. É um gerente de unidade que só nos dá alegria. Então fica o nosso agradecimento aqui, em especial, dizer o seguinte: nós temos que crescer e temos que acreditar. E qual que são as perspectivas futuras? Fala um pouco da sua perspectiva futura. Bom, minha perspectiva futura, né, como gestora da filial de Novo Hamburgo, é aí alcançarmos uma nova meta de faturamento, né, fazer a filial crescer mais com rentabilidade, fazer diferente com atitude e dentro da Patrus, como plano de carreira, eu almejo um dia chegar, né, à diretoria. Eu tenho esse objetivo, então eu sempre tive, desde criança eu fui uma criança diferenciada, uma menina diferenciada, eu não brincava com bonecas, né? Eu brincava com questões assim de administrativo, vamos dizer. E pessoalmente, né, assim, meu sonho, eu sou muito dedicada à vida profissional, mas assim, um sonho que eu sei que é impossível de realizar, porque muitas vezes o sonho é impossível. E ele sai um pouquinho da realidade, que é um dia voar num caça. Ô, louco, meu! É voar num caça. Já liguei pra base aérea, não teve sucesso. Né? Mas assim, hoje em dia eu tenho um propósito, né, de chegar a envelhecer com qualidade de vida, com felicidade, né, e muita saúde. Porque hoje, assim, a trajetória de vida que eu tenho, eu vejo que todos os pequenos gestos e detalhes, eles fazem toda a diferença na nossa vida. Isso mesmo, muito bom. Agora, então, você me fez lembrar aqui, eu quero que você me conte aqui uma história, um grande momento seu na Patrus. Além da promoção sua, eu queria uma história, algum evento que aconteça lá no Rio Grande do Sul, alguma história bacana para a gente compartilhar com os nossos colaboradores aqui. Tem diversos momentos, nossa, são muitos, né? Então conta todos para nós aí. Um deles é que a gente faz para os clientes, né, lá em Novo Hamburgo, que é a festa, né, de final de ano, que é um agradecimento pela parceria. Então isso é um evento marcante, né, já se tornou tradicional e ele traz muito retorno para nós, né, porque os clientes ali, a gente consegue sair um pouquinho daquela formalidade e o cliente vê também a Patrus. Então já tivemos conquistas ali. Na Patrus, na minha vida, a Patrus teve momentos assim que ela me apoiou muito, né? Todo momento assim. Então eu sou eternamente grata. Nossa, se eu começar a relatar todas aqui, assim, que eu tenho um momento assim muito marcado na minha trajetória, que foi o dia que eu vim apresentar o projeto para ti, para o Marcel, né, após 90 dias. Ali foi marcante para mim, porque foi um desafio. Então tem esse, a própria filial, assim, o que a filial é hoje, né, esses 2 anos foram intensos. Isso tem 2 anos que você virou gerente? 2 anos. Só 2 anos? Só 2 anos. Eu pensei que tinha mais tempo. Não, tem mais tempo, ué. Não, foi em 2021. Foi depois da pandemia? Foi durante Sim, a saindo pandemia? da pandemia. Tem um ponto importante que eu esqueci de citar e gostaria de falar.
a importância do Patrus Talks. Eu acho que esse aí foi decisivo na sua promoção. Por quê? Você, não me lembro o motivo, não lembro por que você participou, mas você interagiu no Patrus Talks e ali mostrou todo o seu talento, toda a sua competência, todo o seu charme, toda a sua dedicação. E aí eu e Marcelo percebemos o talento que nós tínhamos dentro da organização e que você poderia ser, ou teria todo o potencial de assumir a filial. Então, eu lembro. O Maurício Tomani, na época, me convidou para representar o comercial. então foi e falar sobre. Então foi. Por isso que o Tomani tem um papel importante na sua vida. Agora eu entendi. Ô, Tomani! Você é um craque, Tomani. Né? Então, assim foi. Eu lembro desse dia, Nossa Senhora. Eu lembro. Não lembro, mas assim, eu lembro do dia, mas não lembro do tema. O tema mas era foi tão comercial. bacana o que você falou que tocou todas as pessoas que estavam ouvindo a Talks. Nossa Senhora. E hoje também, assim, uma pessoa que eu me inspiro também, né, que ela tem menos tempo de casa, mas o Silvio César, eu me inspiro nele, a inquietação, né, o quanto ele é inquieto e faminto por tecnologia. Aí, Silvio, faminto por tecnologia, você é um profissional que está querendo, sempre inovando, sempre buscando novas formas de gerenciar. Então, isso eu admiro muito, né? Desde quando o Silvio foi gerente regional Sul e Sudeste de São Paulo. Eu nem lembrava disso. Ô louco, meu, tô brincando. Lembrava? Claro que não lembrava. Eu lembro que você resolveu um problema lá em Blumenau. Não esqueci daquele problema. Mas aí, Gabriel, vamos lá. Então, um momento assim, agora um momento comercial. Conta para nós uma grande experiência comercial, já que você teve grandes momentos com o Marcelo. Eu sei que você teve grandes momentos com ele, porque conviver com o Marcelo, a gente tem momentos inesquecíveis. Então, o Marcelo é uma pessoa que a gente convive, e eu sei disso claramente, eu convivo muito, mas vejo as pessoas ao redor que convivem com ele, e ele toca o coração das pessoas. Então, conte para nós um momento que o Marcelo tocou o seu coração. Bom, eu vou citar um deles, que foi o momento, a primeira visita que eu fiz com o Marcelo. Que a Patrus, o Marcelo, desejava muito a gente conquistar calçados BBC. E quando eu consegui abrir as portas, que a gente iria fechar, o Marcelo disse, eu não acredito. Eu vou lá presencialmente para ver que isso é verdade. E nós estávamos a caminho, né? E o Marcelo me perguntou assim, Gabi, o que você está achando da Patrus? E por um momento eu esqueci que ele era o Marcelo, né? Dono da empresa, né? Presidente. E eu disse assim, Marcelo, eu estou vivendo nas nuvens, eu estou no paraíso, né? Então aquele momento ficou muito marcado para mim, por causa que nós estávamos indo, né, para uma visita que era algo que a empresa desejava muito, né? Então ali marcou muito. E toda vez que o Marcelo vai para Novo Hamburgo é marcante. Ô, louco, meu! Então, fazer visita com o Marcelo é o quê? É uma faculdade, uma universidade, um MBA, uma pós-graduação, porque a todo momento a gente está aprendendo algo com ele, porque ele é único e ímpar e ele sempre surpreende. E tem um carisma fantástico, ele encanta os clientes. Então, você me fez lembrar do Marcelo fazendo visita. Se eu tinha 15 anos, Marcelo tinha 21 anos. Então, você me fez lembrar dessa história, não esqueço também. Então, foi a primeira vez que eu o vi fazendo visita. Eu tinha 21, ele tinha 15. Então, muito bacana a história de você compartilhar conosco. Agora eu queria perguntar o seguinte, você é uma mulher na liderança. Qual o conselho que você dá para as mulheres que almejam estar na liderança? Que sejam persistentes, sejam resilientes, né? E não desistam dos seus sonhos, porque é um desafio, a gente vem quebrando paradigmas, né? Então, eu tenho meu gerente operacional, ele brinca que as mulheres vão dominar o mundo.
Então, assim, vamos lá, vamos em frente, sempre em busca dos nossos sonhos, porque a gente não desiste fácil. Não, isso é verdade. As mulheres vão dominar o mundo. Isso não é a menor dúvida. Temos certeza absoluta. Mas vamos lá. Então, eu te dei a oportunidade de você fazer uma pergunta, se você quiser fazer uma pergunta para mim, entendeu? Já que for um ping-pong, pode me perguntar o que você quiser, Gabriela. Tem uma pergunta bem simples de tu me responder. De você Responde. responder. Quando vai visitar a filial de Novo Hamburgo? Quando tiver, como eu faço, o meu papel dentro da organização é financeiro, ele é mais gerencial e menos operacional, e como a filial não proporciona nenhum trabalho para mim, não me gera trabalho, não sei quando, vai ser um prazer muito grande ir. Quando tiver um evento e visitar cliente, é uma oportunidade. Então, quando a gente começou a empresa, combinei com o Marcelo dele ser o papel externo da empresa e eu fazer o papel interno. Então, esse foi o conceito, já que a empresa cresceu e o volume de filiais são muito grandes. Mas vai ser um prazer ir lá e visitar a filial de Novo Hamburgo, porque a gente sempre aprende quando visita uma filial. Muito bom. Obrigada. Você tem mais algum ponto? Tem mais alguma pergunta? Como é, né, assim, esse desafio dia a dia perante o nosso mercado atual, o cenário mundial econômico? Como é que é o desafio do dia a dia, de a gente sempre estar se superando nos âmbitos financeiros? O Brasil é um país complicado. Ser empresário hoje não é fácil. Ser empresário, você tem que ter 7 vidas, entendeu, Estela? Entendeu? Você tem que ser muito esperto para sobreviver a essas complicações todas do dia a dia. Mas ser empresário também nos traz muita alegria, muito prazer, muitos momentos inesquecíveis como esse, de conhecer a história de uma colaboradora que trabalhou no concorrente, tem 11 anos que você está na Patrus? Isso, agosto fecha 12. 12 anos você está na Patrus, que entrou como vendedora, construiu uma carteira de cliente, fez a filial crescer, desenvolveu, estudou, se capacitou e assumiu um papel de destaque dentro da organização por mérito próprio. Eu gostaria de frisar, Marco, que a minha qualificação tem muita participação da Patrus, pelo programa de formação acadêmica, tanto na minha graduação quanto no meu MBA. Gostaria de frisar muito isso. O PFE, o nosso programa de formação acadêmica, no qual nós ajudamos os nossos colaboradores a se qualificar, até Marcelo falou dele ontem, é um orgulho muito grande para mim e para a Marina, porque isso promove desenvolvimento social. Então, é isso que me motiva a ser empresário. Me motiva a ser empresário é eu poder transformar as vidas das pessoas. Me motiva a ser empresário eu ver a Estela, a nossa gestora do nosso Patruscast, ela sair da operação, vir para o marketing e ela crescer, e ela desenvolver. Isso que nos inspira para a gente poder ter energia para enfrentar todos os obstáculos. Então, eu como empresário, eu acredito no negócio, acredito nas pessoas, acredito nos sonhos. Inspirador. Isso aí. Muito obrigado, um abraço a todos. E o Patruscast, o foco principal é entrevistar colaboradores, principalmente de filiais que vêm nos visitar. Não tem como a gente fazer um Patruscast online, até que dá, viu, Estela? A gente pode até tentar um aí. Mas a pessoa tem que entrar no nosso estúdio, que foi feito com muito carinho, com muito amor, e pela área de comunicação e pela área de manutenção predial, por 2 mulheres, aliás, por 3 mulheres. Você vê como é que as mulheres estão dominando. É a chave do sucesso. Com certeza. Um beijão, um beijo a todos, muito obrigado.